A história das facções criminosas no Rio tem raízes mais profundas do que o crime. É sobre poder, abandono e sobrevivência. Para entender os grupos armados de hoje, temos de recuar até ao sistema prisional brasileiro da década de 1970, durante a ditadura militar. As prisões sobrelotadas misturavam criminosos comuns com presos políticos, que eram organizados e habilidosos na resistência. Estes presos políticos ensinaram os outros a organizar-se e a lutar como um coletivo. O lema Paz, Justiça e Liberdade surgiu desta aliança. A prisão de Ilha Grande tornou-se o cadinho onde assaltantes de bancos e pequenos ladrões aprenderam a união com os ativistas. Criaram um fundo de apoio mútuo para sustentar as famílias e contratar advogados, forjando uma irmandade. Chamaram-se a si próprios Falange Vermelha, o embrião da mais infame organização criminosa do Rio. Ironicamente, a tentativa do Estado de esmagar a dissidência criou o seu mais formidável adversário. No início, o foco eram os assaltos a bancos, usando o dinheiro para financiar fugas e comprar armas. A violência era uma ferramenta de controlo, primeiro dentro da prisão, depois fora. As lições de Ilha Grande logo se espalharam pelas comunidades negligenciadas do Rio, à medida que os detidos libertados levavam os seus novos conhecimentos para as favelas. As bases foram lançadas para uma nova era de crime organizado, nascida das falhas do Estado. Quando os membros da Falange Vermelha regressaram às favelas, trouxeram um novo modelo de poder. Nestas comunidades negligenciadas, tornaram-se uma autoridade paralela, impondo regras, resolvendo disputas e fazendo cumprir recolheres obrigatórios. A Falange Vermelha evoluiu para o Comando Vermelho, espalhando a sua influência pelas colinas do Rio. Cada favela tornou-se uma franchise, gerida por um patrão local que respondia aos líderes ainda atrás das grades. A organização fornecia armas e drogas. Em troca, os chefes locais pagavam uma parte dos lucros. Mas o poder gera conflito. Nos anos 90, disputas internas levaram a uma grande cisão. Dissidentes formaram o Terceiro Comando, acabando com a era de uma única fação dominante. A cidade tornou-se um campo de batalha, com as favelas como prêmios num sangrento jogo de xadrez. Seguiram-se mais cisões. O Terceiro Comando Puro e os Amigos dos Amigos emergiram, cada um esculpindo os seus próprios territórios. Cada nova fação nascia da traição, redesenhando o mapa de alianças e rivalidades. As favelas tornaram-se fortalezas, cada uma sob a bandeira invisível da sua fação dominante. Os residentes viram-se presos entre o abandono e o punho de ferro do poder criminoso. A luta pelo controle definiria a vida no Rio por décadas. As colinas da cidade tornaram-se as linhas da frente de uma guerra interminável. O boom da cocaína da década de 1980 transformou as fações do Rio de assaltantes de bancos em barões da droga. As favelas, com os seus becos labirínticos, tornaram-se pontos ideais de distribuição de droga, difíceis de policiar, fáceis de defender. As fações estabeleceram as bocas de fumo, locais de venda de droga, a funcionar 24 horas por dia, com olheiros, vendedores e guardas armados. Os lucros da droga alimentaram uma corrida ao armamento, atualizando pistolas para espingardas de assalto e granadas. A luta por uma esquina tornou-se uma luta por um ponto de venda lucrativo. Uma hierarquia estrita emergiu. O dono do morro, no topo, gerentes, soldados, olheiros e vendedores de rua abaixo. Para muitos jovens, a fação oferecia emprego e um sentido de pertença onde o Estado não oferecia nada. As fações diversificaram-se, extorquindo negócios, controlando serviços públicos e monopolizando serviços como televisão por cabo e mototáxis. Estas atividades proporcionaram um rendimento estável e aprofundaram o seu domínio sobre a vida cotidiana. A linha entre o crime organizado e a governação esbateu-se. Cada aspecto da vida podia ser taxado, controlado e explorado.
As fações tornaram-se tanto governantes como parasitas nas comunidades que dominavam. O tráfico de droga era o motor, mas o controlo era sempre o objetivo. A vida numa favela controlada por uma fação é uma realidade paralela com as suas próprias leis e justiça. As fações impõem uma ordem rigorosa, punindo o crime de rua com mão de ferro e criando uma sensação de segurança. A um preço elevado. As regras não são escritas, são impostas pela violência, e quebrá-las pode significar exílio ou morte. Os moradores nunca podem falar com a polícia ou com estranhos sobre as atividades da fação. As fações patrocinam festas, distribuem prendas e pagam medicamentos, não por bondade, mas para construir lealdade e legitimidade. Este sistema de apoio faz com que os traficantes pareçam benfeitores, complicando a linha entre vilão e herói. O preço psicológico é imenso. Medo constante, hipervigilância e trauma coletivo moldam o dia a dia. As crianças aprendem a distinguir tiros de fogo de artifício e que cores ou ruas devem evitar. O silêncio é tanto um escudo como uma jaula. Viver sob o domínio da fação significa navegar linhas invisíveis de poder todos os dias. É uma vida vivida no limite, sob a sombra de uma violência imprevisível. O poder no submundo do Rio é um mosaico em constante mudança, de guerras, tréguas e traições. As fações lutam incessantemente por território. Cada favela é um novo mercado para o tráfico de droga e a extorsão. As invasões são operações militares, com tiroteios que prendem os moradores nas suas casas. Uma nova força emergiu. As milícias, formadas por ex-polícias e bombeiros. Expulsaram os traficantes, mas tornaram-se eles próprios criminosos organizados, controlando imobiliário, transportes e serviços públicos através da extorsão. Por vezes, milícias e fações do narcotráfico colidem. Noutras, cooperam, criando regimes criminosos híbridos. Estas alianças são frágeis, facilmente desfeitas pela ganância ou por mudanças de poder. O Estado é muitas vezes um terceiro ator armado. As operações policiais trazem veículos blindados e helicópteros, mas também caos e perigo. Para os moradores, é difícil saber quem está a lutar contra quem. O som dos tiros é a banda sonora da vida diária. A guerra está em todo o lado, e as linhas entre amigo e inimigo estão sempre confusas. A principal resposta do Estado tem sido a força. Incursões policiais de estilo militar em favelas controladas por fações. O objetivo? Capturar líderes, apreender drogas e recuperar território. Mas estas operações frequentemente matam transeuntes inocentes, corroendo a confiança e alimentando o ressentimento. Muitos moradores veem a polícia como apenas mais um exército invasor, não protetores. O policiamento comunitário torna-se quase impossível neste clima de medo e desconfiança. As UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, tinham como objetivo mudar isso, estabelecendo uma presença policial permanente e trazendo serviços sociais. Por um tempo, as UPPs trouxeram paz, mas a corrupção, os cortes orçamentais e o regresso a táticas antigas minaram o esforço. As fações voltaram a infiltrar-se e a violência recomeçou. A mais ambiciosa experiência de segurança do Estado falhou, deixando as comunidades em suspenso. O ciclo de violência e abandono continuou. Uma paz duradoura permaneceu um sonho distante. No meio da violência, organizações de base trabalham para construir um futuro diferente para as favelas. Elas atacam as causas profundas, a pobreza, a falta de educação e as oportunidades limitadas, oferecendo alternativas ao crime. Projetos de arte e cultura, como o Afro-Reggae, dão aos jovens saídas criativas e um sentido de pertença. Programas desportivos ensinam trabalho de equipa, disciplina e fornecem modelos positivos. Estas iniciativas oferecem esperança, mostrando aos jovens que as suas vidas têm valor para lá do mundo do crime. Elas não podem substituir o Estado nem resolver problemas econômicos profundos sozinhas, mas são vitais. Criam bolsas de paz e oportunidade,
provando que outra realidade é possível. Estes projetos são um testemunho de resiliência e do poder da comunidade. O futuro do Rio não depende apenas do policiamento, mas de investir nas suas pessoas. A esperança sobrevive, mesmo nos locais mais difíceis. As fações do Rio são um espelho dos fracassos da sociedade. Nascidas do abandono, nutridas em prisões brutais, alimentadas pela desigualdade. Décadas de soluções militares apenas aprofundaram o ciclo de violência. A verdadeira mudança exige que o Estado retorne como provedor de serviços, não apenas como força. Investir na educação, saúde, saneamento e empregos. Dar à juventude alternativas reais ao crime. Mudar a polícia de guerra para parceria e erradicar a corrupção. O problema é complexo, mas entender as suas origens é o primeiro passo. A história das fações é uma história humana, sobre escolhas feitas quando não há boas escolhas. A paz não virá do cano de uma arma, mas da construção de dignidade e oportunidades para todos. O caminho para um Rio mais seguro começa nas suas salas de aula, clínicas e comunidades.